Nós vamos falar sobre prosperidade. Prosperidade, quando eu digo, é através da palavra escrita de Deus. Por que vamos tratar desse assunto? Eu tenho observado em minhas viagens missionárias e eu vejo muitas pessoas falando de prosperidade de uma forma diferente, fazendo com que o povo passe sobre a porta, por dentro da porta, por baixo da porta, por cima da porta, pisar em sal, joga óleo na cabeça do povo, uma série de coisas assim. Não que a Bíblia condene campanhas, porque o próprio Deus pediu para Moisés fazer uma serpente de bronze, mas é a forma que isso é colocado, como se isso levasse a pessoa à prosperidade. Eu creio, pela minha experiência, pelo meu andar, pelo meu viver com Deus, que o que gera prosperidade não é a porta, não é o sal, não é o óleo. A prosperidade é uma consequência do andar com Deus. Toda pessoa obediente à palavra escrita de Deus, automaticamente ela é próspera. Então, existe sim formas de você chegar até a prosperidade, mas eu vejo que a única forma e a mais correta de ser próspero para o evangélico, para aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo, que professa esta fé de nosso Senhor Jesus Cristo, é através das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque nós sabemos que a Bíblia Sagrada é a palavra do Deus vivo. Ela é verdadeira, a palavra de Deus ela é imutável, firme, inabalável, como o seu autor. E é evidente que a Bíblia foi escrita por homens, mas homens que foram inspirados e movidos pelo Espírito Santo de Deus. A palavra diz em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. A palavra escrita de Deus diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E nós sabemos também que a palavra escrita de Deus, ela revela a face de um Salvador crucificado. Ela é espada de dois gumes para nos convencer do pecado e da maldade. A própria palavra diz em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetrante até a divisão de almas e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e intenções do coração. Eu acredito que nós podemos sim ser prósperos através da palavra escrita de Deus, porque a própria palavra é um forte elo de amor e ternura para levar os arrependidos a Cristo. Ela é luz para o nosso caminho. Está escrito na Bíblia, no Salmo 119. Se você tem condição de acompanhar através da sua Bíblia, Salmo 119, versículo 105, diz a palavra escrita de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Entenda, meu amado, talvez você esteja aí ouvindo este CD na sua casa, no seu computador, no seu aparelho de som ou até mesmo no seu carro. E você, evidentemente, tem pensado: como eu vou fazer para prosperar financeiramente? Olha, Deus ele não tem uma mensagem diferente para você se você não gosta da original. Deus, na verdade, tem resposta às nossas perguntas na Bíblia. Eu sei que muitas pessoas não gostam quando nós vamos falar de Bíblia, da palavra, porque a maioria do povo brasileiro não tem hábito de ler Bíblia. E você tem que entender que Deus não vai realmente poder te dar uma mensagem diferente se você não gostar da original. Ou seja, nós temos que ler Bíblia, nós temos que amar a palavra de Deus, temos que dar atenção quando vamos à escola dominical, atenção ao pastor, principalmente aquele que lê a palavra, principalmente líderes que preservam e conservam a palavra de Deus, porque não existe experiências profundas se elas não forem firmadas na palavra escrita de Deus. Na verdade, a palavra escrita de Deus é a base de tudo. Portanto, eu e você, nós devemos estudar, ingerir e absorver mais a Bíblia.
Quando nós expomos a palavra escrita de Deus, são inevitáveis as descobertas de hábitos e padrões que precisam ser mudados. A palavra nos dá estrutura, nos dá visão, santificação, renovação, revelação, fortalecimento, purificação, e a palavra escrita de Deus nos dá sabedoria. Ela garante também o nosso sucesso, ela traz gozo ao nosso coração, ela orienta a nossa vida e nossas decisões, ela nos ajuda a receber a resposta de oração. A palavra escrita de Deus também nos alimenta espiritualmente. Agora, qual seria a única forma e mais segura de ser próspero? Logo, eu acho e tenho até certeza, nem acho, tenho certeza absoluta, só pode ser a Bíblia. Eu vejo pessoas até bem intencionadas quando faz campanhas, mas tem pessoas que passam a vida toda numa igreja só falando de prosperidade e usando até mesmo elementos, objetos, conforme eu disse, e que nem na Bíblia tem. Eu vejo assim que é possível ser próspero através da palavra escrita de Deus. Agora, você pode me perguntar, missionário, repare, qual seria a importância de eu estar lendo e estudando a palavra? Olha, a palavra escrita de Deus, ela é um manual de todo cristão. Ela é o livro de instruções para a vida. Ela nos dá prazer, alegria interior. Ela alimenta a nossa alma. A palavra escrita de Deus, ela é um instrumento do Espírito Santo. Ela atua em nosso pensamento, palavras, sentimentos e procedimentos. Você não só deve ler a palavra escrita de Deus, como crer nela. Você não pode deixar a incredulidade impedir de você ter uma vida próspera e abundante. Se você tem condição, abre em João capítulo 15. Agora, eu gostaria de dizer para você que Deus, nesse momento, não só vê onde você está. Você pode estar aí no seu carro, no seu quarto, ouvindo essa mensagem. Ele não só vê onde você está, como também vê onde você vai chegar. A própria palavra diz em João 15, 7, se vós estiverdes em mim, presta bem atenção, João 15, 7, capítulo 15, versículo 7 de João, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se você não está sendo atendido em algumas situações a qual você ora, e eu não duvido disso, eu creio que você ora, eu creio que você tem compromissos sérios com a palavra de Deus, senão você não estaria ouvindo esse CD. Talvez se você não está recebendo alguma resposta de oração, é porque a própria palavra de Deus não está em você, porque ele diz aqui, se a palavra estiver em você e ele em você, então ele vai te atender, ele vai dar atenção para você. O próprio escritor brasileiro Mário Quintana disse uma vez, os verdadeiros analfabetos são os que aprendem a ler e não lê. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que sabem ler e não se dedicam à leitura nem mesmo da Bíblia. Quanto mais os outros livros também. E, na verdade, a pessoa fica reclamando que não tem isso, não tem aquilo. Na verdade, você não perde nada. Na verdade, ela muda de dono. Em Joel, capítulo 2, prova isso para nós. Eu vou repetir. Você não perde nada, apenas muda de dono. Em Joel, se você ler o capítulo 2 inteirinho, vai ver que Deus diz ali que o gafanhoto pode ter tirado muita coisa de você. Comido a tua plantação, acabado com o teu emprego, o teu sossego, o teu terreno, teu casamento, teu namoro, teu noivado. Mas ali diz no versículo 25 do mesmo capítulo de Joel 2, que ele iria restituir para você tudo isso. E no versículo 26 ele afirma que nos daria uma mesa farta de alimento. Isso significa que nós podemos questionar Deus nesse capítulo e perguntar, mas o que eu tenho que fazer para merecer tudo isso? E simplesmente ele diz, você só tem que me adorar, me servir e somente me buscar. Uma pessoa não pode buscar a Deus sem ler a palavra. Tanto é que em João 15, 7, ele nos afirmou aqui, se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, então aí você pode pedir o que você quiser e será feito. Eu sei que você quer um bom emprego, eu sei que você quer aumento de salário, eu sei que você quer quitar suas dívidas, mas também você tem que fazer sua parte. Você tem que ler pelo menos a palavra. Pode ser que você não tenha muito tempo, mas pelo menos lê um capítulo por dia. Não é que eu quero, com essa mensagem sobre prosperidade,
fazer aqui uma promessa a você ou dar soluções mágicas para você. Não, mas se você for lendo a Bíblia diariamente, você vai ver mudanças, mas mudanças para melhor na sua vida. Se você puder abrir em 2 Crônica, capítulo 1, eu quero aqui continuar esse estudo e abençoar a tua vida e estimular você a estar lendo Bíblia. De todas as pessoas que ouviram a minha pregação com relação a esse tema que eu estou gravando para você em CD, sempre me deram retorno positivo. Quando eu voltei nas igrejas, as pessoas sempre me disseram: olha, criei o hábito de ler Bíblia e muita coisa na minha vida melhorou. E eu creio que também vai mudar a sua se você for ouvinte e praticante dessa palavra. Não sei se você se lembra, segura aí 2 Crônica, capítulo 1, eu já vou ler já já. Não sei se você se lembra de Salomão. Nós sabemos da prosperidade e da fama de Salomão. Nós sabemos também que o reino de Salomão ele foi o mais glorioso. Na verdade, Salomão foi o homem mais sábio na face da terra. Só existe um maior que ele, que foi Jesus. E a palavra de Deus diz em 2 Crônica, capítulo 1, do versículo 7 ao 12. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: presta bem atenção, pede o que queres que eu te dou. O próprio Deus dizendo para Salomão: pede o que você quiser que eu te dou. Versículo 8. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu papai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Versículo 9. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu papai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Versículo 10. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Presta bem atenção nessas duas palavras que Salomão menciona aqui nesse versículo como pedido a Deus: sabedoria e conhecimento. Vou retomar o versículo 10. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Versículo 11 e 12. Então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isto no teu coração, e não pedistes riquezas, não pedistes promoção de emprego, não pedistes uma fazenda, não pedistes um carro novo, não pedistes um avião, não pedistes nada voltado à riqueza, entenda isso. Fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, quer dizer, não pediu para que matasse os inimigos dele, para que acabasse com as pessoas que o perseguem. Nem tampouco pedisse muitos dias de vida, quer dizer, não pediu para viver mais, além daquilo que já estava programado para ele viver, mas pedisse para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar ao meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. A própria palavra, meu irmão e minha irmã, em Provérbios 19, versículo 8, diz: quem dá valor à sua própria vida, procura se tornar sábio e usar bem sua inteligência. Na verdade, Salomão pediu a Deus sabedoria e conhecimento. Do que adiantaria Deus dar riqueza para ele? Porque se ele tivesse riqueza sem sabedoria e conhecimento, ele poderia perder todos esses bens. Ele foi muito inteligente e é isso que nós precisamos saber fazer orações inteligentes, porque quando nós pedimos a Deus sabedoria e conhecimento, qualquer coisa depois disso que ele nos der, porque com certeza, lendo a Bíblia e tomando posse das promessas contidas na Bíblia, nós vamos receber automaticamente, porque a prosperidade ela vem automaticamente. Nós vamos saber administrar esses bens, saber administrar a nossa casa, o nosso emprego, a nossa promoção, a nossa caderneta de poupança, o nosso casamento, o nosso noivado. Então nós vamos saber administrar. Porque, veja só, uma pessoa, é incrível isso, uma pesquisa comprova que uma pessoa que vive 70 anos, essa pessoa ela passa 23 anos da vida dela dormindo, 16 anos trabalhando, 8 anos assistindo televisão, 6 anos ela passa comendo, 6 anos viajando, 4 anos e meio com lazer,
4 anos ela passa com doenças, 2 anos tirando e pondo roupa, e 6 meses, apenas 6 meses, correndo atrás de religião. Olha que estatística praticamente triste, né? Uma pessoa que vive 70 anos, na vida dela, ela passa 6 meses procurando religião, em busca de Deus, e quando encontra Deus, né? Porque se você for ver bem, atualmente o mundo nos impulsiona, mesmo que de forma inconsciente, a inverter os valores. A prioridade torna-se secundária, os relacionamentos, a família e a afetividade passam a fazer parte de um segundo plano. Hoje nós gastamos mais tempo, se você for ver bem, no trabalho, no trânsito, e quando chegamos em casa estamos cansados, e com isso sobra pouco tempo para orarmos, lermos a Bíblia e até mesmo falar do amor de Deus com os nossos familiares. Tanto é que a nossa família, por completo, não está na igreja. Não devemos, assim, esperar as coisas acontecer, mas eu creio que nós devemos fazer com que elas aconteçam. E uma das formas de acontecer as coisas e ter mudança na nossa vida é ser leitor da Bíblia. A própria Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É interessante esse versículo. Raciocina comigo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos alimentado esse nosso corpo com o quê? Talvez com distrações, bons filmes, conversas, bate-papo na internet. Não que isso seja ruim, mas tem gente que só faz isso. Ele alimenta o corpo dele com tudo, menos com a palavra. Se você for ver a vida de Jesus Cristo, ele somente ministrava, pregava aquilo que vivia. E Jesus, ele falava muito da palavra. Ele sempre ensinou. O ministério dele foi também um ministério de ensino. Ele ensinava a palavra. E quando ele se viu no deserto, e você que lê Bíblia sabe que está em Mateus capítulo 4, sendo tentado no deserto pelo inimigo, ele usou o quê? Usou um pedaço de pau, usou um revólver, usou um estilingue, uma metralhadora, que ele usou para combater o inimigo. Ele usou a palavra. E aí onde nós podemos tirar ensinamento que ele também alimentava o corpo dele com palavra. Então nós podemos tirar como exemplo que se nós formos leitor da palavra, se nós lermos assiduamente a palavra, nós vamos ter muito mais vitória. Olha, você quer ver uma coisa interessante? Você quer conhecer Jesus Cristo como você nunca conheceu? É lógico que todo mundo quer conhecer Jesus na sua intimidade. Existe um grande segredo nisso tudo. É só você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você fazer várias vezes isso durante o ano, você vai pegar uma intimidade maior com Jesus. Você vai compreender melhor o ministério de Jesus. Você vai entender, inclusive, qual é o grande propósito da própria palavra na sua vida. Lendo, olha, somente Mateus, Marcos, Lucas e João. É lógico que o ideal é você ler a Bíblia toda, porque a Bíblia toda tem 66 livros. Ela tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Se você ler a Bíblia, eu não sei como você costuma ler, em voz alta, você vai levar 72 horas para ler a Bíblia toda. Mas se você ler em silêncio, apenas mentalmente, você vai levar 49 horas. Exatamente, 38 horas para ler o Antigo Testamento e 11 horas para ler o Novo Testamento. Agora, incrível que de tudo isso que nós estamos falando, 60% do povo brasileiro nunca leu o Novo Testamento. Ou seja, a Bíblia tem 77.693 palavras, 3.566.480 letras, 31 mil versículos. E o povo evangélico brasileiro, 60%, nunca leu o Novo Testamento. Eu acredito assim, meu irmão e minha irmã, você que está dando importância ao que nós estamos falando aqui. Eu creio que, na verdade, quem não lê Bíblia mal ouve,
mal fala e mal crê. O crente que não lê Bíblia é incrédulo. Uma vez uma amiga minha disse uma coisa e é bastante verdadeira. Para ser salvo, só falta ser convertido. Às vezes a pessoa, para ser salva, só falta ser convertida. A pessoa que é convertida, ela tem prazer em ler a Bíblia. Deus me garante que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Está em Isaías capítulo 11, versículo 9. E em 3 lugares diferentes na Sagrada Escritura, o Senhor, Deus nos orienta: fazei conhecidas as minhas obras entre os povos. Nós temos até a obrigação de divulgar essa palavra. Está em 1 Crônica, capítulo 16, versículo 8, Salmos 9, 11 e Salmos 105, versículo 1. Agora, se você abrir em Oséias 4, 6, que é um livro muito conhecido de todos nós, Deus diz que o povo se perde justamente por falta de conhecimento. A palavra diz: o meu povo, estou lendo Oséias 4, 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ler a Bíblia, meu amado, tem que ser para nós um hábito, como o hábito que nós temos de colocar roupa. Nunca vi ninguém sair pelado na rua, a não ser que seja uma pessoa anormal. Mas uma pessoa normal como eu e você, eu nunca vi pelado na rua. Nunca vi ninguém pelado dentro da igreja. Ninguém esquece de pôr a calça. Ninguém sai andando pelado pela rua. Ninguém entra no cinema, no supermercado, pelado. Agora, é interessante, isso é um hábito que a gente tem de colocar roupa. Eu creio que também ler a Bíblia, para que a gente possa ser próspero, a gente tem que criar o hábito de ler tanto quanto de colocar roupa. Veja só, quando nós falamos de Salomão, ele pediu sabedoria. E a Bíblia diz em Tiago 1,5, quando você não tiver sabedoria, não é para o missionário ripare, não é para o seu pastor que você vai pedir. A Bíblia diz que você tem que pedir para Deus. E Deus só dá sabedoria para os servos obedientes, somente para servos que andam em retidão. Ninguém pode caminhar sobre as águas se ele não descer do barco. Para você caminhar sobre as águas, você tem que descer do barco. Você tem que sair da inveja, você tem que sair da soberba, você tem que sair da avareza, você tem que sair da rebeldia, dos ciúmes, da fofoca. Aí você consegue andar. Em todo mandamento, se você for ver bem dentro da Bíblia, há uma grande sabedoria da parte de Deus. Por exemplo, se você pegar Tiago, você leu aqui 1,5, que faltando sabedoria você pede a Deus. Se você for em Tiago 1,17, Deus diz que toda dádiva e dom perfeito vem dele. Ou seja, toda dádiva e dom perfeito vem de Deus. A política vem de Deus, a família vem de Deus e a prosperidade vem de Deus. Se você for estudar a vida de José, é possível sim fazer política com decência. E você vê que José é um grande exemplo dentro da política. Ele fez uma política excelente, a qual muitas pessoas, evangélicas e não evangélicas, deveriam estudar a vida de José e ver que forma deve se fazer política para agradar o coração de Deus. Família. Quando nós falamos de família, a primeira instituição criada por Deus foi a família, não foi a igreja. Deus criou e colocou no Éden Adão e Eva. Então, toda dádiva e dom perfeito vem de Deus, a política vem de Deus, a família e a prosperidade. Agora, qual é o maior bem que Satanás, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, o nosso inimigo, ele vai tentar tirar de nós para nos deixar pobre? Está em João capítulo 10. Se você puder abrir João capítulo 10, você vai ver que o inimigo ele vai tentar a vida toda nos roubar a semente que está sobre nós. E essa semente é a palavra. Você vai no culto de segunda-feira na sua igreja, você é alimentado com a palavra. Então ali o pastor, aquele pregador, aquele líder coloca uma semente em você. Você vai no culto de oração, você vai no culto de sexta-feira, vai na escola dominical, vai no culto da família de domingo. São sementes que são jogadas em você, colocadas em você, para que você seja uma árvore frutífera. Agora, João capítulo 10, que também é do seu conhecimento essa escritura, no versículo 10, especificamente no versículo 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas continuando a parte B do versículo, Jesus diz: eu vim
para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você pegar a palavra abundância e pegar o dicionário Aurélio, você vai ver que o significado da palavra abundância diz lá que é fartura, que você tem que ter uma vida farta, que você tem que ter o que comer, que você tem que ter o que vestir, que você tem que ter saúde. Eu entendo que fartura é tudo isso, um bom emprego, comunhão com seus filhos, com a sua família. Prosperidade, veja só, não é ter um caminhão de dinheiro. Eu vejo que prosperidade é ter o necessário. Às vezes eu vou na casa de um crente, ele diz, eu não vou te dar um chá porque eu não tenho açúcar. Eu não vou te dar um almoço porque acabou o gás. Eu não vou fazer um macarrão porque não tem molho. Quer dizer, ele não tem nem o necessário. Nem um ovo, às vezes, para fritar, ele tem. Se tem açúcar, não tem o chá. Se tem o leite, não tem o café. E assim vai, você sabe do que eu estou falando, porque hoje muitos crentes, o armário dele é uma fartura, farta tudo. Farta óleo, farta arroz, farta feijão. E Deus está dizendo que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Se você pegar o dicionário bíblico e for ver o que quer dizer abundância, a palavra abundar ou abundância é traduzida de várias palavras do hebraico e do grego, que significa aumentar, transbordar, multiplicar, saciar. Se o mal está tirando sua paz, meu irmão, se o mal está tirando a sua paz, é sinal que não está havendo comunhão com Deus. Quando estamos em paz, estamos no Espírito. O Salmo 27, se você puder abrir a tua Bíblia, Salmo 27, o versículo 1 e 14 diz: 1. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem eu vou temer? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu vou ter receio? E o versículo 14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Abra agora Isaías 41 para que eu possa ler essa escritura para você. Olha, meu irmão e minha irmã, eu sei que você teve um propósito, sem sombra de dúvida, de adquirir esse CD, não só de investir no meu ministério, ou seja, ministério de Deus que Ele confiou na minha pessoa, não só investir num ministério itinerante, mas você também tem os seus objetivos, os seus sonhos, você quer ser próspero. E eu posso lhe dizer, se você começar a ler Bíblia a partir de hoje, no mínimo 3 capítulos por dia, para você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai ver diferença sim no seu saldo bancário, vai ver diferença no seu relacionamento, diferença na sua comunhão com Deus, diferença no seu agir, diferença em todos os setores da sua vida, relacionamento, saúde, finança, tudo. Porque eu repito, ser próspero é ter o necessário. E muitos crentes não têm nem o necessário. E é desejo do meu coração que você tenha pelo menos o necessário. Lembre-se, todos os problemas, ele tem uma origem espiritual. E há recursos em Deus para a sua solução. Se Satanás planejou tirar da sua vida a palavra de Deus, ele não vai conseguir. Se Satanás planejou te ferir ou colocar doenças em seu corpo, ele não vai também conseguir. Se Satanás planejou distanciar você das grandes bênçãos de Deus, ele também não vai conseguir. Jesus Cristo veio te pôr em liberdade. Você é um vitorioso. Você tem que assumir isso. Pôr na tua cabeça que você é um vitorioso. Agora você anda com Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo em você. Satanás não tem autoridade sobre tua vida. Sua posição está firmada na imutável, infalível palavra escrita de Deus. A palavra escrita de Deus constitui a base da nossa conquista. Ela é a nossa arma de combate, a espada do Espírito. Nós é que temos autoridade sobre Satanás, delegada por Jesus Cristo, e estamos destinados à vitória. Eu creio que se você abrir o Isaías 41, vai ver a confirmação de Deus para a sua vida no versículo 10. Isaías 41, 10. Deus diz aí através dessa escritura: não temas. É Deus falando, não sou eu falando, não é eu dizendo para você, não tenha medo. É Deus falando para você, Deus falando para mim. É por isso que é importante ler a Bíblia, para conhecer os sonhos de Deus para a tua vida. E é sonho de Deus, nesse capítulo de Isaías 41, versículo 10, que você não tenha medo de nada. Ele está dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço.
e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você pode dizer amém? De onde você está aí, você pode dizer amém por esta palavra? Olha, meu irmão, Deus está dizendo para você não se preocupar, que Ele tem cuidado de você e vai continuar cuidando de você. Coloque uma coisa na tua cabeça. A partir de hoje, ninguém vai conseguir te assustar. Você não terá medo de nada e nem de ninguém. Você não será abalado pelas dificuldades. Você estará sempre acima dos problemas. O nosso Deus que servimos nunca vai nos abandonar. Satanás, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, pode tentar a vida inteira tirar nossa paz, mas não vai conseguir, porque eu e você somos valentes e vencedores. Satanás pode tentar nos impedir de ler e estudar a Bíblia, mas não conseguirá, porque a unção do conhecimento, a unção da sabedoria e do entendimento está sobre nossa vida, sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Nosso coração está cheio de coragem. Eu creio que ao você ouvir essa mensagem, você adquiriu mais coragem do que nunca. Então nós podemos dizer que nosso coração está cheio de coragem. Nada de ruim nos acontecerá daqui para frente. Vamos esperar com paciência. Vamos esperar com paciência e confiança no Senhor Jesus, porque a bondade desse Deus que nós amamos triunfará sobre nossas vidas, triunfará sobre tua vida, triunfará sobre minha vida, triunfará sobre a vida da nossa família. Olha, meu irmão, as bênçãos do Senhor estão sobre nós. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 3, Deus afirma isso para nós, que as bênçãos dele estão sobre nós. Diz a palavra escrita de Deus no versículo de 1 a 3 de Deuteronômio 28. E será que se ouvirdes a voz do Senhor, é o que você está fazendo, ouvindo a palavra, ouvindo a voz de Deus através desse estudo. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Olha, meu irmão, quando Deus diz bendito, quando Ele diz bendito, Ele está dizendo abençoado. Ele está dizendo abençoado será na tua cidade, bendito, abençoado será no seu campo, no seu trabalho. A voz do Senhor será ouvida hoje através desse CD. O Senhor vai falar conosco, vai falar contigo, comigo através dessa mensagem, ou quem quer que seja, através da palavra que nós lemos. E se você guardar os mandamentos, meu irmão, conforme diz aqui o versículo, se você guardar os mandamentos do Senhor, guardar sua palavra em seu coração, todas as coisas Deus dará a você no tempo ao tempo, meu irmão. Tempo ao tempo. São consequência de você estar vivendo com Deus, sendo obediente a essa palavra. Todos os que te tormentam e que dizem para você que você não terá sucesso, estão confundindo a tua cabeça, porque a pessoa que lê Bíblia, a pessoa que estuda a Bíblia, a pessoa que preserva e conserva a palavra escrita de Deus, esse já é vitorioso por natureza. É desejo do meu coração que você seja vitorioso, que você seja abençoado na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, e que você prospere no seu trabalho, em todas as áreas da tua vida. Que Deus possa te abençoar através dessa mensagem.